Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Como nós estamos pregando neste texto desde junho deste ano, os irmãos já sabem que já podem vir com a Bíblia aberta no texto, né? Para facilitar a abertura. Meus queridos, este é um texto muito difícil. Peço que os irmãos estejam acompanhando a mensagem também num espírito de oração e com bastante atenção. Vamos então ler a palavra de Deus. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua palavra e te rogamos a tua orientação em tudo que nós vamos ministrar nesta noite através da exposição dela. Te agradecemos pelo privilégio de podermos ler a tua palavra publicamente, pregar publicamente, termos essa liberdade. Nós sabemos de países onde irmãos nossos não podem fazer a mesma coisa. Tem misericórdia deles. Tem misericórdia em especial dos nossos irmãos cristãos que estão na faixa de Gaza e que precisam se deslocar e não estão conseguindo. Tem misericórdia de cada um deles e de cada morador daquela região, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo possivelmente recebeu uma lista de perguntas dos membros da igreja de Corinto a respeito de várias situações da vida. E aqui ele faz questão de respondê-las cuidadosamente e tratando cada assunto em sua própria característica. É claro que nós estamos lidando, e esse é o grande desafio do pregador, lidar com um texto que foi escrito numa outra cultura, numa outra língua, num outro contexto histórico. Por isso é que o grande trabalho do pregador reformado é buscar o sentido histórico, gramatical e cultural do texto que está sendo lido. Nosso desafio aqui é grande porque, além de buscarmos entender a cultura bíblica do Novo Testamento, nós precisamos imergir um pouco na cidade de Corinto, que não é uma cidade fácil de entender pela sua complexidade espiritual, entre tantas outras situações. Pois bem, irmãos, quando Paulo começa o texto aqui, quanto ao que me escrevestes, ele está dando ênfase à abertura de uma nova sessão. Entretanto, os irmãos podem perceber que Paulo vai numa crescente no texto. Digo isso porque no capítulo anterior, Paulo vai tratar das questões ligadas à sensualidade. E quando Paulo lida com isso, ele chama a atenção para o cuidado com a impureza sexual,
lembrando aos irmãos da igreja de Corinto que eles deveriam fugir da impureza, que os pecados contra o corpo são pecados graves. Isso porque eles atingem questões de desejos, por isso Paulo aconselha aos irmãos fugir da impureza. No verso 20, no final do texto anterior, Paulo diz: porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por que esse texto é importante? Porque o corpo, para os coríntios, era algo que eles não deveriam priorizar tanto quanto o espírito. Havia um dualismo que dizia que as coisas do espírito eram mais importantes do que as coisas da carne. Então, eu até fiz uma alusão sobre essa doutrina, né, ou sobre essa filosofia que era muito comum naquele tempo, a uma música do grupo Sol para Contrariar, né? Eu falei sobre essa música semana passada. A música dizia assim, ou diz, né? Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu. O que o corpo faz, a alma... Rapaz, quase que saiu um coral aqui, viu? Bem, todo mundo conhece a música, né? Ela foi famosa. Mas veja a ênfase, né? O corpo é uma coisa. O corpo é sujo, então ele pode praticar o que ele quiser. Mas a alma é pura, então a alma perdoa. Paulo não trata dessas coisas assim, a Escritura não trata dessas coisas assim. A Escritura nos trata como um ser completo e que nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque apesar da corrupção que um dia alcançou esse corpo, Deus vai ressuscitar este corpo. E um dia nós seremos glorificados neste corpo que Deus criou para nós. E que nós devemos, na verdade, Paulo vai dizer isso, no texto de Romanos, né? Nós devemos, na verdade, oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aqui no texto, Paulo diz: fostes comprados por preço. Cristo pagou um alto preço pela nossa vida. Por isso, nós devemos buscar glorificar a Deus no nosso corpo. Bem, então Paulo agora vai tratar de questões que os coríntios levaram ao seu conhecimento. Por isso que a Sociedade Bíblica, fazendo a divisão aqui do texto, coloca o título Respostas a Perguntas acerca do Casamento, e é muito bem colocada. Então Paulo diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Bem, vamos lá, vamos entender aqui o texto. Ele é importante para ser entendido. Se vocês observarem, esse texto aqui, rapidamente, ele parece estar entrando em contradição com Gênesis, quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui Paulo diz: é bom que o homem não toque em mulher. São duas ordenanças, duas recomendações diferentes. Por isso que é importante entender o contexto em que Paulo estava escrevendo. E também não parar o texto quando ele ainda não parou, porque Paulo diz: mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Mas vamos tratando aqui devagarinho. Porque Paulo diz que é bom que o homem não toque em mulher. A gente vai ver mais na frente que Paulo diz: seja tal como eu sou. Naquele período, irmãos, a igreja estava sofrendo duras perseguições, tanto dos judeus, como também o início das perseguições dos romanos. Ainda o início. Essa perseguição vai se aguçar um pouco mais na frente. E certamente alguém que quisesse viver uma vida mais tranquila num período de perseguição, era melhor que estivesse solteiro, com certeza. E alguém que quisesse servir a Deus com maior dedicação, solteiro é melhor fazer isso do que casado,
Porque solteiro se tem liberdade, visto que quando alguém se casa, um dos seus objetivos é satisfazer o seu cônjuge. Mas quando se é solteiro, você pode ter mais tempo para dedicar-se ao Senhor. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo. Naquele período, a recomendação de Paulo era que os jovens que ainda estivessem solteiros, ou ainda as pessoas que ficaram viúvas, ou mesmo aquelas que foram abandonadas pelos seus cônjuges por conta da fé ou qualquer outra causa que trouxe a deserção, permanecessem solteiras, para que assim pudessem se dedicar melhor ao Senhor. Mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Aqui uma outra questão importante para entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Paulo diz: se alguém não consegue se conter, e a impureza, aqui o termo é porneia, né, que dá origem à palavra pornografia, pornográfico, entre outras coisas, né, a ideia de impureza sexual é nesse sentido que Paulo está falando. Para evitar a impureza, melhor que cada um tenha a sua própria esposa e a esposa tenha o seu próprio marido. Bem, essa é uma ênfase de Paulo, não porque o objetivo principal do casamento seja livrar alguém da impureza. O casamento existe para a glória de Deus, o casamento existe para o companheirismo, a amizade mútua, entre outras coisas. Mas é importante entender que o contexto que Paulo está falando aos Coríntios é um contexto de impureza. Por isso ele vai logo no ponto. Paulo não vai fazer aqui uma teologia do casamento. Em outros textos nós podemos encontrar uma teologia mais ampla do casamento. Mas aqui Paulo está querendo alcançar um objetivo específico. Havia irmãos em Corinto que escreveram a Paulo algumas perguntas, e uma das dificuldades deles era com relação à pureza sexual. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, e naquele período os portos eram os principais locais onde as pessoas desembarcavam, né, das navegações de longas viagens, né? E as cidades portuárias tinham prostíbulos, e havia também em Corinto uma religiosidade que era normal da Grécia, e misturava então religiosidade com sexualidade desenfreada, ao ponto até de haver nos cultos em Corinto, não na igreja, mas na cidade de Corinto, prostitutas cultuais, onde havia a mistura de adoração aos deuses com orgias sexuais, algo totalmente surreal. E esses irmãos foram resgatados desse tipo de vida desgraçada, esse tipo de vida nojenta, esse tipo de vida estranha ao modelo de Deus nas Escrituras, para viver uma nova vida, mas ainda encontravam dificuldades com a questão da impureza. E, meus irmãos, não é diferente de nós nos dias de hoje. Nós vivemos numa sociedade extremamente sexualizada, ao ponto até de querer sexualizar as nossas crianças, não é verdade? Nós vemos aí o que acontece na televisão, nos programas, a ênfase que se dá à sexualidade, com as redes sociais. Então, até mesmo com uma ênfase tão grande que o Brasil é conhecido lá fora como terra de prostituição. Não à toa muitas pessoas vêm para cá, para o nosso país, pensando que qualquer mulher é fácil e que vão encontrar aqui o que se vende do Brasil lá fora. As mulheres dançando samba, seminuas ou até nuas mesmo. E alguns, quando vêm para cá, acham que vão encontrar isso com facilidade. E claro, não é tão fácil assim, mas em algumas regiões existe uma prostituição que é quase que oficializada. Algumas regiões, principalmente do Nordeste, isso é muito forte.
Felipe aqui, que é do Ceará, né, já trabalhou num projeto onde o projeto atendia prostitutas e mulheres que trabalhavam nessa área, e isso é muito forte nas regiões, principalmente litorâneas, né? Quem assistiu o filme aqui, Som da Liberdade, recomendo que assista, mais uma vez recomendo, pode fazer uma alusão àquilo que aconteceu naquela região onde o filme cita, com imagens que nós vimos, por exemplo, de regiões como Marabá, né, naquela região do Pará, quando aquele programa de televisão, né, gostava de mostrar a realidade, no domingo à noite, nós víamos aquelas embarcações pequenas de crianças sendo oferecidas em barcos maiores a gringos, a estrangeiros, para prostituição. E algumas mães até vendendo, oferecendo seus filhos. Essa é uma situação muito triste. E nós estamos num país assim, extremamente sexualizado, extremamente pornográfico. As músicas são repletas de pornografia, as novelas, os filmes brasileiros sempre foram muito conhecidos por sua libertinagem. E muitos de nós fomos resgatados desta vida de prostituição, fomos tirados das trevas da prostituição, das trevas da impureza. Muitos de nós, homens e mulheres, fomos resgatados desse caminho. E nós sabemos que quando Cristo nos resgatou, Ele nos liberta, porque o poder do Senhor de nos libertar é poderoso mesmo. Mas que nós precisamos continuar vigilantes a estas áreas, a esta área específica, porque a impureza é um pecado contra o corpo, que deixa marcas. Por isso a recomendação do apóstolo Paulo, fugir da impureza, porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Qualquer outro pecado, diz o apóstolo Paulo, que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, a luta contra a impureza continua. E o que antes era muito forte nos homens, agora também tem acometido as mulheres. Porque se os corpos das mulheres eram exibidos com mais naturalidade num tempo antigo, agora os corpos dos homens também estão sendo expostos para o mesmo objetivo, a impureza, a imoralidade. Qual então o remédio? Vejam, irmãos, não é a solução, mas é o remédio para que se evite a impureza. Paulo diz: cada um tem a sua própria esposa e cada esposa o seu próprio marido. Portanto, não que o objetivo principal do casamento seja para aliviar os desejos sexuais, como se isso fosse a ênfase do casamento. Não é. Mas quando Paulo trata da impureza aqui em Corinto, Paulo diz: há uma solução para aliviar esse problema da impureza. Não fique só, case-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Uma outra coisa que nós observamos aqui, irmãos, é que, diferente do que dizem os movimentos feministas, de que Paulo era um machista, tal, olhe o texto aqui com cuidado e veja que Paulo trata homens e mulheres da mesma forma. Veja que Paulo diz assim: cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Aí no outro verso Paulo diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Aí depois Paulo diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Aí as feministas ficam com raiva. Mas depois Paulo diz assim: o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo.
Então veja que, diferente da acusação que historicamente Paulo tem sofrido desses movimentos, elas não têm nenhuma relevância, não têm nenhuma base. O próprio texto mostra que Paulo trata no casamento homens e mulheres da mesma forma, embora em outros textos Paulo fale sobre os papéis diferentes de homens e mulheres. O homem como cabeça do casamento, como chefe, e a mulher como auxiliadora. Mas quanto às questões da sexualidade, Paulo coloca os dois no mesmo patamar. Vamos então para o verso 3, Paulo diz assim, possivelmente, irmãos, a primeira pergunta, vamos tentar entender aqui, né? Essas perguntas não estão claras, né? Paulo não tinha Instagram ainda, né? Nessa época. Então não foi aquela caixinha de perguntas, né? Que alguns gostam de fazer aí. Mas possivelmente a pergunta foi assim, Paulo, devo casar ou devo ficar solteiro para me tornar mais santo? Paulo diz, é melhor ficar solteiro para você servir ao Senhor. Mas se você tiver algum problema com a impureza, case-se. E cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Talvez a segunda pergunta tenha sido assim, Paulo, eu devo me abster da atividade sexual para ser mais santo? Agora uma pergunta para dentro do casamento. Paulo diz, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Aqui Paulo está falando da sexualidade no casamento. Agora observe como Paulo trata essa questão. Paulo diz, o que é devido. A palavra devido nos lembra dever. Quando alguém se casa, deve se casar sabendo que está assinando um acordo. É claro que estou falando de questões jurídicas, né? Mas é muito mais do que isso. Mas quem casa, casa sabendo que deve ter um compromisso em atender o seu cônjuge sexualmente. Se alguém não tem interesse sexual, isso aqui não tem a ver, não tem interesse sexual, necessariamente não tem a ver com homossexualismo, ok? Nós vamos ver que Paulo também vai tratar da questão do celibato. Existe a possibilidade de alguém não se casar por convicção e ser muito feliz para a glória de Deus. O casamento, embora seja o caminho mais natural, não é a única forma que Deus estabeleceu para a felicidade das pessoas. Tanto é que Paulo vai tratar mais na frente, cada um esteja no seu dom. Paulo fala do casamento como um dom e não como uma obrigação, mas como alguém que recebeu uma vocação para tal. E por que eu estou falando isso? Dá vontade da gente ir mais para frente logo, né? Mas eu estou falando isso porque algumas pessoas não observam o seu estado quando ainda solteiras, para perceberem se querem casar ou não. E às vezes se casam e se despreocupam em atender sexualmente o seu marido ou a sua esposa. E acabam servindo de pedra de tropeço para que o outro, que não tem a mesma dificuldade, comece a enfrentar dificuldades por causa da falta de sexo, ou como Paulo fala aqui, da incontinência. Vejam, irmãos, nós estamos falando de algo muito delicado, mas algo muito importante. E as Escrituras tratam do assunto e nós não podemos fugir do assunto. É necessário que aqueles que são casados tenham a orientação necessária para saberem que o sexo faz parte do casamento. Com o tempo, o casal vai se entendendo melhor e o casal mesmo pode definir questões de tempo, e aí vai de acordo com a necessidade de cada um. Eu lembro de um amigo casado, né, que dizia assim, Diego, você está recém-casado e é natural que tenha um fogo maior, mas depois, quando você ficar mais velho, você vai perceber que diminui a quantidade e melhora a qualidade.
Bem, cada casal vai vivendo a sexualidade a seu modo, e é importante que haja entendimento. Mas é importante que os homens e as mulheres, e aqui um toque em especial, as mulheres. As mulheres parece que têm uma dor de cabeça crônica, né? E a gente vê uma reclamação assim geral, aspas, dos maridos, quanto descuido quanto à questão da sexualidade. Vocês podem fazer uma DR em casa, tá certo? Hoje vai ter conversa sobre o sermão, né? Então, depois, desde que essa conversa acabe em amor, tá certo? Mas é importante que as mulheres, talvez por questões hormonais, talvez pelo próprio cansaço físico, muitas mulheres tenham tido necessidades de trabalho fora de casa, dentro de casa. Então, isso possa diminuir o desejo sexual. Mas é importante que as mulheres se cuidem nesse sentido. Falo também aos maridos. Importante que os maridos se cuidem nesse sentido. Porque quando há descuido, veja, Paulo vai falar um pouco mais na frente, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Veja, irmãos, a sabedoria de Paulo. Nós não sabemos se Paulo era casado, se Paulo era solteiro, se Paulo era viúvo. Muito provavelmente ele não era casado para viver o tipo de vida que ele viveu. Então é um consenso entre os teólogos que Paulo não era casado. Alguns acreditam que ele pode ter permanecido solteiro, o que é muito difícil. Um homem que era um fariseu, da autoridade que tinha, né? Muito difícil Paulo ser solteiro. Há uma grande possibilidade dele ser ou viúvo, ou dele ter sido abandonado pela esposa logo após a sua conversão, visto que era comum acontecer isso, alguns cristãos ficarem sozinhos. Paulo vai falar sobre isso até um pouco mais na frente. Mas a sabedoria do apóstolo Paulo era não apenas resultado da sua experiência, mas era a orientação do próprio Espírito Santo de Deus. Ou seja, irmãos, em suma, casal que casou, logicamente, deve procurar manter uma atividade sexual que seja prazerosa, que alivie a carga da necessidade natural que Deus colocou em nós, seres humanos. Nós somos seres sexuais. A gente tem muito polimento, né, para tratar dessas questões de sexo, porque são muito delicadas, mas deveriam ser mais normais entre nós, conversas sobre essa, inclusive para o próprio casal, para que isso não sirva de uma estratégia para Satanás promover no meio da família adultério, pornografia e impureza. Quando nós vamos observar, a maioria das causas das separações tem a ver com adultério. E geralmente quando isso acontece, não que seja justificativa, longe disso, geralmente quando acontece, o casal está distante em todos os sentidos. Já não conversam mais, já não se acariciam mais, e muitas vezes a distância entre uma relação e outra se tornou enorme. Irmãos, embora nós sejamos irmãos em Cristo, no casamento essa irmandade ganha um sentido maior. A sua esposa é sua irmã em Cristo, o seu marido é seu irmão em Cristo, mas além disso, é seu marido, é sua esposa. E você deve dar a ele o que é devido. Você deve dar a ela o que é devido. Por que é tão importante, irmãos, tratarmos desta área? Talvez fosse mais adequado, né, para uma programação dos casais, né? O pastor dava uma pausa aqui e tratava só com os casais. Mas é importante que os solteiros saibam disso, para que se preparem para o casamento, também nesse sentido. É importante para os mais idosos, quem sabe já viúvos ou divorciados que não pretendem mais casar,
e não tem nenhum problema nisso, pelo contrário, é até melhor, segundo o apóstolo Paulo, para que orientem aqueles que são mais jovens. Lembra que a Bíblia diz que a mulher mais velha na igreja deve orientar as mais jovens? Portanto, esse sermão se aplica a toda a igreja, desde os mais jovens aos casados especialmente, até aqueles que já passaram da idade e não pretendem mais construir matrimônio. Um para aprender sobre antes, um para organizar, para ajustar a vida de casal hoje, e outro para ensinar, os mais velhos para ensinar os mais jovens. Veja que Paulo vai dizer assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, quando nós casamos, nós nos tornamos um só corpo com a nossa esposa, com o nosso marido, e agora nós perdemos o poder sobre o nosso próprio corpo. Isso não significa, logicamente, que o marido deve ir para a esposa, quando ele estiver com vontade de ter relação, com a carta cobrança, né? Aí ele vai lá, porque aí perde o romance, né? Então, por favor, olha, ele vai com um calendário, mas olha, a última vez foi essa aqui, né? Ou então ele diz assim: deite-se porque eu quero lhe usar. Vocês já ouviram essa frase também, né? Não é isso. Mas é que ele deixa de ter poder sobre o seu próprio corpo, porque o corpo dele passa a ser um objeto, no melhor sentido, de desejo da sua esposa e de satisfação da sua esposa e a esposa do marido. Então não tem essa história de é o meu corpo, é o seu corpo. Tornar-se-ão os dois uma só carne. Paulo diz, verso 5: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Observe, irmãos, Paulo está dizendo aqui: não deixem de ter relações de forma autônoma. Talvez a pergunta foi assim: Paulo, para eu ficar mais santo dentro do casamento, eu devo me abster da relação sexual? Bem, sexo nunca foi pecado. Nunca foi pecado. O que pode acontecer é num período em que se queira fazer um jejum mais prolongado para se dedicar ao Senhor em consagração, se abstenha da sexualidade. Mas o casado deve fazer isso por meio de consentimento mútuo. Não é o marido dizer assim: mulher, não venha para cá que hoje eu estou me santificando. E a mulher doida para dar um cheiro no cangote dele. Ou então a esposa, algumas até, a gente já ouviu muitas histórias destas, né? Olha, eu estou no mês de jejum, do jejum de Josué. Aí ela só vai voltar à atividade sexual quando as muralhas de Jericó caírem, né? Acaba com essa história. Tem que ser mútuo o consentimento e por um tempo curto, porque se o tempo for prolongado, Satanás vai agir exatamente nessa área, por causa da incontinência. Eu ouvi um glória aí, foi? E Paulo diz assim ainda mais, irmãos: e isto vos digo como concessão e não por mandamento. Veja que interessante, né? Paulo diz: não há um mandamento que diga assim, para você se dedicar a Deus, você precisa parar de ter relação sexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes esses jejuns que envolviam a abstinência sexual tinham a ver com a convocação da nação de Israel para jejum em momentos de calamidade, em momentos de guerra. Poderia acontecer dessa forma, mas deveria haver mútuo consentimento. Paulo então diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Veja, irmãos, que isso aqui é uma faca no pescoço
dos católicos romanos. Porque eles dizem que para servir a Deus, como alguém que quer se dedicar para ser um padre, né, como eles chamam, precisa ser celibatário, precisa ser solteiro. E Paulo está dizendo: quero que cada um tenha o seu próprio dom, cumpra o seu próprio dom. Ele era solteiro, mas aqueles que eles dizem ser o primeiro papa, Pedro, tinha sogra. Então, possivelmente não era solteiro. Pois bem, na verdade, essa é uma estratégia mais para fins econômicos do que tem algum sentido espiritual. Porque cada um deve estar no dom que Deus concedeu. Deus vai chamar alguns para serem solteiros e Deus vai conceder alguns para serem casados. E aos solteiros e viúvos digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo, o estado da solteirice. Por que é bom, irmãos? Porque tem mais tempo para se dedicar a Deus, tem mais tempo para servir ao Senhor, não tem limitações. Veja, irmãos, Paulo passou por naufrágio, Paulo precisou descer de um cesto escondido, Paulo foi esbofeteado, Paulo foi encarcerado. Imagina Paulo com 2 meninos e uma mulher. Imagina Paulo passando por tudo isso dessa forma. Não tem lógica. Paulo diz: é melhor ser como eu, quem quiser servir como eu sirvo. Caso, porém, não se dominem, mesmo aos viúvos e solteiros. Porque vejam, irmãos, não há nenhum problema em quem está solteiro casasse, em quem ficou viúvo casasse novamente. A recomendação de Paulo apenas é que casem-se no Senhor, ou seja, com alguém que professe a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas melhor seria que permanecesse solteiro para servir ao Senhor. Porém, é melhor casar do que viver abrasado. Eu sei que alguns, talvez numa leitura rápida aqui, podem dizer melhor casar do que viver abraçado, né? Mas o termo aqui é a ideia de brasa mesmo, é quando alguém sente o fogo queimando por dentro, porque Deus nos fez assim, é natural. E isso é maravilhoso. A sexualidade dentro do casamento é uma bênção que Deus instituiu. Porém, fora do casamento, promove impureza, tristeza, desordem, morte e todas as desgraças. Meus irmãos, gostaria então de encerrar. Paulo vai tratar mais assuntos, né, no verso 10 em diante, alguns até bem polêmicos. Mas eu queria então, para terminar esta mensagem, fazer um resumo, né, e lembrar aos irmãos algumas aplicações. Primeiro, o casamento não é apenas um remédio para livrar-se da impureza sexual, mas é também um remédio para aqueles que querem viver a sua sexualidade de forma santa, agradável a Deus. Essa não deve ser vivida como alguém que fica com um, fica com outro. Não é esse o plano de Deus para a sexualidade. O plano de Deus é a sexualidade dentro do casamento. Esta é saudável, esta traz felicidade, esta traz paz, esta traz companheirismo, esta une o casal, traz glória ao nome de Cristo e bom testemunho para todos, dentro do casamento. Segundo lugar, como aplicação, lembrar aos irmãos, Paulo trata de igual modo homens e mulheres, diferente dos que dizem que Paulo era machista, ou puxava, ou tinha uma doutrina enviesada para os homens. Não é isso. Isso aqui, irmãos, é muito importante entender, porque quando Paulo está escrevendo isso, ele está escrevendo no contexto em que a mulher era tratada como objeto. Então veja que a argumentação de Paulo, ela não apenas livra Paulo da pecha de ser um machista,
misógino, né? O nome agora também. Na verdade, deveria fazer com que as feministas colocassem Paulo como seu herói. Seus heróis. Paulo é um herói. Porque num contexto em que a mulher era desprezada, Paulo diz que a mulher no casamento tem o mesmo direito que o marido. Então, ao contrário de ser um machista, Paulo, na verdade, é um homem que dignifica a mulher num contexto em que a mulher era tratada como objeto sexual. Outra coisa, irmãos, vida de santidade tem a ver com o cumprimento dos deveres dentro do casamento, e não o contrário. Então você não precisa deixar de ter relações com seu marido, com sua esposa, para ser mais santo. Na verdade, para que o seu casamento se santifique cada vez mais, dê ao seu marido e à sua esposa o que é devido. Tenham relações sexuais para a glória de Deus. E digo mais para os irmãos, alguns até que de repente têm um pudor, né? Eu estou vendo alguns irmãos meio duros assim. Tem um livro na Escritura que é todo erótico. O livro de Cantares é um livro romântico. E a Bíblia não é contra o romantismo. E se você for ler lá, você vai se escandalizar mais do que com a minha pregação aqui. Então, aos casados, a recomendação, leiam o livro de Cantares. Né? E leiam para a glória de Deus. E ele faz uma alusão à relação entre o marido e a mulher, e também, claro, uma alegoria de Cristo e a igreja. E isso também é importante para nós entendermos. Quando Paulo fala do marido comparando ele a Cristo e a esposa comparando a igreja, e quando Jesus fala do seu retorno como as bodas do Cordeiro, você acha que a nossa vida com Deus vai ser uma eterna o quê? Lua de mel. Veja que a relação da vida de Cristo com a igreja, com a vida do casal, está toda ligada, né, alegoricamente. E que o céu é um eterno gozo espiritual, quando nós estaremos a noiva com o noivo. Portanto, o casamento é santo, assim como a sexualidade no casamento também é santa. E não deve ser vivida com o pudor exagerado, como se a relação sexual fosse algo nojento, desprezível, porque é um desejo da carne. E a vida de oração fosse algo elevadíssimo espiritualmente, porque é algo espiritual. Não tem nada a ver. As duas coisas devem ser feitas para a glória de Deus. Tanto a vida espiritual de oração, quanto a relação sexual, todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus. É uma bênção que Deus deu ao casal. Existem outras ênfases. A questão da procriação também é importante. Mas eu diria ainda mais para os irmãos, embora Paulo não trate aqui, porque como eu falei, o objetivo dele era tratar da questão da impureza, e talvez essa tenha sido a ênfase da pergunta dos Coríntios. Mas além de tudo isso, o casamento existe para o mútuo companheirismo, para a glória de Deus e testemunho da bênção de Deus sobre todos os seus filhos. Portanto, irmãos, cada um procure aquilo que Deus lhe chamou, lhe vocacionou. Se Deus lhe chamou para ser casado, viva a vida de casado com inteireza. Se Deus lhe chamou para ser solteiro, seja solteiro com inteireza. Faça tudo para a glória de Deus. Ok? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Te pedimos as tuas bênçãos sobre cada família aqui, Senhor. Em especial sobre os casais. A fim de que haja amor, Senhor. E a fim de que a tua glória seja derramada sobre a vida de todas as famílias aqui. Se há, Senhor, algum casal enfrentando dificuldades nas áreas citadas aqui, que tu estejas tratando, Senhor. Ó Deus, também abençoa os solteiros.
e viúvos, a fim de que estes não acreditem que, por estarem assim, estão fora do teu plano. Muito pelo contrário, o Senhor tem um plano para cada um de nós. Nós queremos apenas, entendendo qual a tua vontade, cumpri-la para a glória do teu nome. Ó Deus, que Satanás não venha tentar os casais aqui presentes pela incontinência, Senhor, pela falta de relação, a fim de que não haja casamentos infectados, Deus, pelo mal da impureza, em nome de Jesus. Mas que haja pureza, santidade, leito sem mácula, como diz a tua palavra. E que os casais aqui presentes e aqueles que nos assistem possam viver a vida comum do lar, com santidade, com amor, para a glória do teu nome. Te pedimos as tuas bênçãos sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém.